Fala, nação, tudo bem com vocês? Notícias do Flamengo, parcelas do Paquetá sendo certinhas, acertando tudinho. Paquetá pode jogar contra o Corinthians nesse domingo. Cebolinha parece que não vai mais embora do Flamengo e nessa quarta-feira, Flamengo e São Paulo teremos o retorno do Jorginho e também do Arrascaeta. Olha aí para vocês verem a respeito da matéria que saiu agora do jornal O Globo, falando que o Flamengo está só acertando as questões contratuais, são as parcelas, né? Então vem falando aqui. Entre os detalhes, faltam ainda ser acordadas as quantias das parcelas serem pagas para os ingleses. No entanto, há um certo otimismo que o Paquetá volte a vestir a camisa do Flamengo ainda nessa semana. Nós estamos na terça-feira, capaz do Paquetá já retornar para o Flamengo, fazer exame e rabiscar já o contrato antes de quinta, sexta-feira. Sendo assim, o Flamengo tem a possibilidade de o jogador atuar pela Supercopa do Brasil, que é a tal da Copa Rei, né? Nesse domingo às 4 horas contra o Corinthians em Brasília. Para isso, ele precisa ser registrado no BID da CBF. Perfeito? O Paquetá será contratado pelo Flamengo pela bagatela de 41 milhões 251 mil euros, totalizando 258 milhões, quase 259 milhões de reais. E falando também sobre o Flamengo, aí vem falando sobre o retorno do Arrascaeta e do Jorginho. O Flamengo preferiu, né, pegar e não dar tanta carga pelo que eu li aqui na matéria. O Flamengo preferiu não dar tanta carga de treinos para o Jorginho nem para o Arrascaeta, para eles não terem um quadro de possível contusão e o Flamengo começar o ano com um time próximo do ideal para disputar o Brasileiro e também a Libertadores. O Jorginho, separadamente do Arrascaeta, teve um outro tipo de problema. Ele teve que arrancar o siso, né? Ainda tinha um siso na boca, ele teve que arrancar o siso, mas ele voltou a treinar agora no dia 24, na semana passada, e tudo está certinho. Ele podia até mesmo ser relacionado para o Fla-Flu, mas não foi, porque o Flamengo quis também segurar isso daí para o jogo dessa quarta-feira lá no Morumbi contra o São Paulo. Pessoas, os nomes que estão fora do Flamengo ainda, estão aqui, ó. O Saul, Danilo, Ayrton Lucas e, para variar, né, De La Cruz. De La Cruz, meu irmão, passa mais tempo na divisão médica do que jogando. São os jogadores que estão ainda fora do plantel, fora de disposição ainda para o Felipe Luiz. E falando sobre o Cebolinha, Cebolinha que está falando também no jornal. O Globo vem falando que o Cebolinha começou 2026 da mesma forma que terminou 2025, com muita moral, tá? 2025 o Cebolinha pegou e estava jogando muito bem. Depois de algumas contusões que ele teve, que segurou um pouquinho o desempenho dele no Flamengo. Final de 2025 jogou bem e 2026, pelo menos esses dois jogos aí, contra o Vasco e agora contra o Fluminense, ele também jogou muito bem. Na matéria vem falando que o Cebolinha era até então é uma moeda de troca, né, para a contratação do Caio Jorge. O Flamengo pensou em dar um dinheiro para o Cruzeiro e também o Cebolinha, mas agora, né, o Felipe Luiz já está enfrentando certas contestações da torcida em colocar o Samuel Lino em vez de colocar o Cebolinha. O pessoal fala, né, a torcida está se mobilizando e falando muito que o ideal seria, em vez de Samuel Lino como titular, seria o Cebolinha como titular, porque ele tá com muita moral e tá jogando bem, tá? E aqui vem pegando e falando, né, sobre o Flamengo pensar duas vezes em vender ou não o Cebolinha. Cebolinha, lembrando que termina o contrato dele nesse ano. Na atual janela, que mostrando também na matéria, na atual janela, Cebolinha chegou a ser envolvido na negociação do Caio Jorge, como a gente falou. O Flamengo ofereceu ao Cruzeiro cerca de 155 milhões de reais e mais o Cebolinha, que é avaliado em 8 milhões de euros, tá? E aí o Flamengo agora
tá pensando duas vezes. O Cebolinha foi contratado pelo Flamengo em 2022 por 85 milhões de reais, tá? Incluindo isso daí, incluindo as metas também que ele podia atingir. Cebolinha viveu o seu melhor momento no clube sob o comando do Tite em 23 e 24. Até agora foram 7 gols, 7 assistências e ele sofreu também uma grave lesão aí que quebrou o desempenho dele, né? Uma grave lesão no tendão de Aquiles, que ele só voltou a jogar em 2025. Então, nessa quarta-feira tem Flamengo e São Paulo, às 9h30 da noite, direto do Morumbis. Retorno do Jorginho, retorno do Arrascaeta. Vamos ver se o Flamengo agora começa a pegar e jogar um pouquinho melhor, porque quando o Arrascaeta não está em campo ou o Arrascaeta está abaixo do nível que ele costuma jogar, o Flamengo sofre e sofre demais. Daqui a pouco tem mais notícias do Flamengo. Já pensou Paquetá aí domingo contra o Corinthians? Vamos cruzar os dedos. Até daqui a pouco. Saudações rubro-negras.